E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo trazemos o Kafka para o SAT. Isso nos dará a possibilidade de criar projetos utilizando a arquitetura orientada a eventos. Em vídeos futuros teremos projetos e já faremos uso dessa implementação. Então fiquem ligados. Iniciamos adicionando a opção para habilitar o Kafka, incluímos as regras para sua compilação, então criamos o arquivo com as regras para incluir o fonte e os includes para a compilação. Aqui utilizamos o mecanismo para procurar as dependências para continuar o build. Isso é uma coisa que quero fazer para os outros recursos, então fica aí para a melhoria. Isso é importante para informar para o usuário que está faltando certas libs para continuar o build. Criamos agora os arquivos do SAT Kafka, sendo o source e o header, e também criamos as pastas para agrupar os arquivos do Kafka. Essa implementação conta com vários arquivos, então é importante agrupá-los. Isso me ajudará no futuro para refatorar e separar em dois grupos. O primeiro header é o Kafka Message. Esse header contém uma estrutura para definir a chave da mensagem e seu payload. O próximo é a interface. Isso daqui ficou muito ruim. Está na minha lista de melhorias. Aqui temos a interface que será preenchida pelo consumidor para receber as mensagens. O próximo é o Kafka Topics. Esse recebe uma lista de tópicos para se registrar. O próximo é o Kafka Groups, que também recebe uma lista de grupos. O próximo é o Kafka Como, que vai aos parâmetros do grupo de configuração. E por fim, o Kafka Configuration, que vai carregar as propriedades para a configuração do cliente, sendo ele produtor ou consumidor. No SAT Kafka, vamos montar o nosso contexto. Definimos os tipos de clientes, produtor ou consumidor. Definimos o contexto e os argumentos para a parametrização dos clientes. Seguimos com a criação das funções init, open, send, pull e close. Realizamos os ajustes das assinaturas das funções.
Vamos implementar o Load Group. Esse código faz o seguinte. Para cada grupo é formada uma lista com os parâmetros. E para cada parâmetro, o seu valor é passado para o contexto configuration. Agora o configuration load e unload. No load é passado o grupo para a leitura dos parâmetros. No unload, coloca o ponteiro para nulo. Terminado com as funções de apoio, vamos às implementações das funções de uso do recurso. Vamos implementar os boilerplates e ir ajustando as mensagens. Nesse ponto, já tenho várias implementações, mas refazendo isso, vejo a necessidade de criar algo para automatizar essa criação. No init, como sempre, limpamos o contexto. No open, precisamos de algumas etapas para iniciar. Criamos uma instância para o configuration. Aqui vamos usar o do while para facilitar em caso de falha. E nesse caso já damos um break. No configuration load, passamos o arquivo e os grupos a serem carregados. Criamos a instância com instance create, utilizando o configuration. Em seguida, realizamos a configuração pelo tipo. E por último, fazemos o configuration unload. Agora é necessário criar as funções. Para isso, vamos criar os protótipos. Vamos iniciar pelo instance create. Aqui obtemos o tipo do cliente e, baseado no tipo, a instância é criada. Caso a instância seja válida, retorna um true. Com isso, é necessário criar a função getType. A getType é simples. Aqui eu considero que é um producer. Se for o subscribe, aí eu realizo a alteração. Agora o configure by type. A configuração depende do tipo. Se for um produtor, configuramos o callback para apresentar o erro em caso de erro no envio. Se for um consumidor, configuramos os tópicos para se registrar e cadastramos o render para quando as mensagens chegarem. Aqui geramos mais duas funções, vamos criar os protótipos. E também tem a função do callback para o erro de envio.
No Topic Subscription, criamos uma lista com a quantidade de tópicos. Em seguida, adicionamos à lista todos os tópicos cadastrados. E registramos usando a lista. Após isso, podemos destruir a lista. No Set Records Handler, atribuímos a interface ao contexto. Isso ficou ruim pra caramba. A callback Publish on Error, apresentamos a mensagem de erro no terminal. Aqui poderíamos ter usado um log. Indo para o Send, precisamos garantir que a instância é um produtor, então verificamos se é realmente um produtor. Realizamos a verificação do tópico se não é nulo e também verificamos se a instância da mensagem é válida. Tudo certo, preparamos a mensagem para ser enviada. Nesse caso não aguardamos a mensagem e fizemos um flush. Na função Pull, verificamos se é um consumidor. Aguardamos uma mensagem e, se ela for válida, verificamos se houve algum erro. Se não teve erro, processamos a mensagem e logo em seguida liberamos o recurso utilizado pela mensagem. E mais duas funções foram geradas. Vamos criar os seus protótipos. Na função isMessageError, verificamos se a mensagem é válida. No ProcessMessage, testamos se a interface foi preenchida e convertamos a mensagem do Kafka para a nossa mensagem. E isso finaliza a implementação. Agora, indo para os testes, é preciso lembrar que o Kafka também precisa de um container disponibilizando o broker. Nesse caso, já temos um Docker Compose File com a implementação. Agora precisaremos de um arquivo para configurar os clientes. E nesse arquivo, criamos com o endereço do broker e com os parâmetros para o consumidor consumir desde o início e pertencendo já a um grupo. Ajustamos o CMake passando o diretório de onde o Docker Compose File está, bem como o arquivo de configuração com argumentos da aplicação de teste. No teste, realizamos includes, definimos os índices de cada argumento, criamos o protótipo da função que será chamada quando houver mensagens para processar. Esse teste teremos duas threads, uma para o consumer e outra para o producer. No main, criamos as variáveis para as threads e obtemos os argumentos para mudar para o diretório aonde se encontra o Docker Compose File, bem como o arquivo de configuração. Então rodamos o broker. Criamos as threads passando o arquivo de configuração como argumento.
Recuperamos o arquivo em ambas as threads através do cast. Para o producer, configuramos qual grupo que será carregado. Passamos o arquivo e a lista e setamos o tipo como publisher. Limpamos o contexto com o init e parametrizamos com o open. Configuramos a mensagem e a chave da mensagem. E ficamos fazendo os envios para os tópicos Purchases e Quick Start, que ficará enviando a cada meio segundo. E por fim fechamos o produtor. Aproveitamos parte da configuração do produtor para configurar o consumidor. Adicionamos mais um grupo para configurar o consumidor. Criamos a lista de tópicos. E mudamos o tipo para Subscriber. E aqui adicionamos a interface. Bom, como vocês podem ver, ficou ruim mesmo. E parametrizamos com init e open. Nesse caso, chamamos o pool para iniciar o recebimento das mensagens. Na interface preenchida, vamos printar a mensagem recebida. E assim que receber a mensagem, o teste é encerrado. Finalmente a função close. Aqui verificamos se é do tipo subscribe porque o consumidor tem um tratamento especial. E por fim destruímos a instância. Agora habilitaremos o site Kafka para poder iniciar a compilação. Agora alguns erros, esquecemos de adicionar os headers adicionais. É que na verdade usamos a instrução errada. Compilamos novamente e esquecemos de adicionar o teste. Agora alguns errinhos de ponto e vírgula. Teste compilando e tudo testado ok. Agora o site tem suporte ao Kafka. Isso abre grandes portas para projetos orientados a eventos. Então por esse vídeo é só, pessoal. Não se esqueça de comentar e de se inscrever e do like. No mais é isso. Fui, valeu!